Oi, turma do livro Quem Ama Educa e Samitiba. Argumentos cruéis. Vou embora de casa. Você me trata assim porque sou adotivo. Quando um filho sabe que é adotivo, pode usar esse fato como arma e fazer ameaças para conseguir o que quer ao sentir-se contrariado, frustrado ou agredido, com ou sem razão pelos pais, principalmente quando percebe que esse é o ponto fraco dos pais. É preciso muita calma para enfrentar essa provocação e dizer com firmeza, olhando-o nos olhos. Então vai, agora, com a roupa que está vestindo, e em seguida abrir a porta da rua. Raramente o filho sai de casa sem ter para onde ir. Alguns, de fato, vão até a porta para intimidar mais os pais. As crianças continuarão ameaçando enquanto sentirem que obtêm resultados vantajosos. Nessa hora, o pai e a mãe precisam aguentar firme e acrescentar: você só voltará se reconhecer seu erro, pedir desculpas e nunca mais disser que vai embora. Se sair outra vez, nem pedindo desculpas você volta. Quando sente que pertence ao time família, em geral o filho acaba abandonando a ideia de sair de casa. Não se pode viver ameaçado por chantagens. Quem as enfrenta não as alimenta, pelo contrário, acaba com elas. Muito cuidado, pois na fase da onipotência da puberdade e da juventude, o filho pode sair de casa para afrontar os pais. Na juvenil, após a mudança de voz do rapaz e da menarca da garota, o filho pode inclusive ter organizado sua sobrevivência por alguns dias na casa dos amigos. Muitos filhos naturais. Mike. Perdi. Muitos filhos naturais também fazem armações com os pais quando estão na fase da rebeldia, do eu, não pedir para nascer. Para se safarem das responsabilidades, às vezes eles jogam pesado. Gritam, vai ver que sou adotivo. Ou, se vocês me amassem, não fariam isso comigo? E outras chantagens semelhantes. Só cai na chantagem quem quer ter lucro fácil ou impedir uma perda significante. Assim é preciso que os pais descubram por que caem nessas extorsões. Os pais naturais podem negar com tranquilidade a adoção, mas se estiverem inseguros, a segunda afirmação os abalará. Por sua vez, a mãe e o pai do coração, que ainda não contaram sobre a adoção, podem sentir-se ameaçados, como se o mundo que construíram estivesse em vias de ruir. É importante lembrar que uma boa integração relacional pode contribuir muito para ajudar a superar todos esses conflitos. Pais adotivos podem ter a preocupação de não contrariar a criança. Isso a torna frágil por não encontrar os devidos limites e ela fica mais insegura, perdendo a capacidade de superar frustrações. Crianças sem limites não são educadas, estão simplesmente criadas. Uma criança educada adequadamente é mais feliz que outra simplesmente criada, pois sabe usufruir o que tem e respeitar o que não tem. Não deve haver diferenças na educação de filhos adotivos e naturais. Quanto maior for a saúde relacional, menores serão os conflitos resultantes da adoção. É nessa naturalidade que dá segurança afetiva ao adotado. Apesar de o número de crianças e adolescentes adotados atendidos por mim não ser muito expressivo, os problemas enfrentados por eles não se deveram à adoção, mas às questões educativas, como falta de regras e ausência de limites e de responsabilidades, numa permissividade e liberalidade totalmente fora de padrões éticos. Então é o que a gente estava falando ontem, né? Se o pai e a mãe que são adotivos, eles acham, né, que tiveram dificuldade na hora da adoção, que foi difícil eles realizarem esse sonho de ser pai, de ser mãe, né? E aí eles têm medo de perder essa criança, mais dia, menos dia, essa criança se revoltar ou querer descobrir quem é o seu pai, a sua mãe biológico e abandonar o pai adotivo. Para isso, eles fazem todos os gostos do filho, eles vão perder essa criança de qualquer forma, porque vai acontecer a insegurança dessa criança, né? Ela acha que ela pode tudo
a insegurança dela é devido justamente ao comportamento desses pais, né? Já que o pai não tem rédea com ele, já que a mãe faz tudo o que deseja, ele sabe que tem os dois aqui na mão, mas ao mesmo passo tem aquela insegurança dessa família que não está sendo família como as outras que ele conhece. Ele conversa com outras crianças, meu pai não deixa, minha mãe proíbe. E por que a mãe e o pai dele não faz essas coisas? Né? Então gera nele aquela, porque eu sou adotado, né? Então essa insegurança do porquê eu sou adotado, porque eu sou diferente, faz com que ele vá buscar a família biológica dele. Ele não se encontra naquela família sendo filho de verdade. E deve se encontrar, porque o pai e a mãe adotivo nada mais é do que pai e mãe. Independe de onde essa criança apareceu, se foi da barriga ou se foi dos olhos, mas essa criança é filho e ele tem que ser tratado como tal. Então, quando não se tem regras, eles vão abusar. Se aquele que é filho biológico abusa, chega na puberdade, chega nessa parte da adolescência, eles querem enfrentar, eles querem ganhar campo, né? E ganhar campo não é de uma maneira saudável, não é do tipo assim, não, eu já trabalho, eu já estudo, eu já posso ser dono de mim, né? Eu tenho as minhas responsabilidades assumidas, portanto eu posso ter direito à minha liberdade. Não é dessa forma natural que eles querem impor, eles querem impor tudo, né? Eles querem impor, aqui em casa começou com a história do quarto. Eu percebia que meu filho queria medir força comigo dentro do quarto. Você tirou, por exemplo, eu tirava um bibelôzinho de um armário e colocava no outro, você tirou ele por quê? Né? Você entrou no meu quarto para quê? Eu entrei para limpar. Você não limpa teu quarto, eu tô entrando para limpar. Mas por que você tirou aquele negócio daqui e colocou aqui? Porque eu quis, eu tô na minha casa. O teu quarto, eu sempre falo pro meu filho, o teu quarto fica dentro da minha casa. Então aqui dentro eu faço aquilo que eu quero. Eu não vou mexer nas coisas pessoais dele, por exemplo, lá ele comprava correntinha, né, que ele pendurava no pescoço, era algo dele. Ele trabalhava, ele ganhava o dinheiro, ele comprava, então aquilo ali é dele. Estava dentro da gaveta, eu limpava a gaveta e botava de novo. Né? Se ele escrevesse alguma coisa, se ele tivesse alguma anotação, eu não ficava fuçando na carteira do meu filho para saber se ele tinha alguma coisa assim, dinheiro, quanto dinheiro ele tinha, quanto dinheiro que ele deixava de ter. Eu sabia quando não tinha, porque aí ele vinha, mãe, dá para arrumar para mim uns trocados aí e tal. Então, tinha algumas coisas que pertenciam somente a ele. Então eu não me metia, mas o que estava dentro de casa, da minha casa, mesmo que fosse no quarto dele, eu tinha que mexer. A cortina hoje é branca, podia ter sido azul. A casa é minha, eu troco a cortina na hora que eu quero, né? Então a decoração do quarto dele, quando me dava uns 5 minutos, eu ia lá e mexia na decoração, né? Tirava um objeto que já estava todo podre, que já não tinha mais condições de limpar, se passava na cândida, não saía sujeira. Eu comprava outro, colocava outro no lugar e jogava aquele fora. Então, essas coisas eu percebi que começou a incomodar ele. Né? Por que você tirou isso daqui e colocou ali? Por que você deu? Por que você jogou fora? E eu falava para ele, não, tem coisas que é sua, tem coisas que é emprestado, que é meu. Eu empresto para você conviver aqui, né? Quando ele decidiu ir embora de casa, ele chegou em mim da noite para o dia, não teve aviso prévio, né? Ele só chegou em mim e falou, eu tô indo embora, a qualquer momento eu tô saindo daqui de casa. Eu falei, mas por quê? 25 anos fazendo faculdade, um gasto danado com a faculdade. Eu falei, você não vai conseguir, né? Como é que você vai pagar aluguel, pagar a faculdade? Como é que você vai pagar água, luz, comida, transporte? Se você ficar doente aqui, todo ano tinha bateria de exame, de rotina que eu pagava, tinha dentista que eu pagava, né? As coisas que ele gosta de comer eu comprava, já estava tudo dentro de casa. As coisas que ele precisava de higiene ele tinha, camiseta, aquilo que eu, né, cueca, meia, eu sempre comprei, sempre bastante, deixando dentro do armário, ia trocando com as velhas, né? Falei, você saindo de casa, você vai ter muito gasto, porque tudo que tem aqui sou eu que tô dando. Você só tá pagando a sua faculdade, sua condução. Depois você vai ter que pagar muito mais. Não, mas eu vou embora porque eu preciso da minha liberdade, eu preciso do meu espaço. Pelo que me consta, ficou 1 ano dormindo no chão, no colchão de ar.
né? Porque quis, porque ele podia ter levado o quarto dele também, que eu não ia me importar. Tanto é que o quarto dele hoje já não é mais nada do que já foi. O móvel que ele tinha aqui já foi doado para outra pessoa. Então, a ignorância do jovem, quando ele quer alçar os voos, ele não pensa na mãe. Na época que ele saiu de casa, eu estava com infecção urinária, eu estava indo pro Cruz Azul toda sexta-feira, sendo submetida a uma série de exames, tomando medicação forte, não conseguia controlar aquela infecção e sob pena de ter que ficar internada. Várias vezes cheguei na porta do Cruz Azul, eles queriam me internar e eu não deixei. Voltei para casa com antibiótico, medicada, mas não deixei internar. Eu com tantos problemas, tinha perdido meu pai e tal. Falei, agora não é o momento de você ir embora. Não, agora é o momento, eu tô indo embora. Aí, segundo o que eu sei, passou o pão que o diabo amassou. E eu passando o pão que o diabo amassou dentro de casa, né? Sem ter justificativa para isso, por uma atitude de rebeldia. Eu quero, eu vou e eu faço. E dane-se todo mundo. Então, a mãe, nesse momento, quando o filho fala quero ir embora, ela só tem que fazer o quê? Abre a porta e então vai fazer o quê? Você não tem muito o que falar. Né? Ele já tinha 25 anos, agora quando é uma criança fazendo birra, eu quero ir embora e tal, você já dura, abre a porta e fala, vai. Não vai para muito longe. Né? Uma vez eu lembro que eu tinha acho que uns 6 anos, 7 anos de idade, eu via meu pai e minha mãe brigando, eu peguei umas bonecas, olha só como que é a mente da criança, não lembrei de pegar uma roupa, mas eu peguei umas bonecas que eu gostava, fiz um bolo com uma toalha de banho, né, que era aquelas toalhas bem grandonas, embolei minhas bonecas ali, fiz uma trouxa, eu tinha visto num desenho animado a trouxa amarrada num pedaço de pau, peguei um cabo de vassoura, coloquei a trouxa, coloquei nas costas e comecei a sair. Eu acho que eu tinha uns 6, 7 anos. Os meus pais brigando, discutindo, porque eles brigavam demais. Eu tava de saco cheio daquilo. Aí eu saindo pelo corredor, minha mãe, onde que você vai com isso daí? Eu tô indo embora de casa, eu não quero vocês mais, eu não aguento mais ver vocês dois brigando. Eles pararam os dois de brigar e deram risada, né? Então eu lembro daquela cena como se fosse hoje. Eu tô com 52 anos e aquela cena me gravou. E dali em diante até que eles diminuíram as brigas no pé que estavam, né? A briga deles era horrível, às vezes saía até sangue entre eles lá, se matavam. Então, eu acho que, não que eu dei um susto nos dois, mas eu acho que eles perceberam que estavam indo longe demais, que já estava cansando mesmo, não tinha mais condições aquilo, né? E aí diminuiu, não que parou, que eles brigaram até o último dia da vida deles, 50 anos juntos, sempre brigando. Mas valeu a pena, né, eu ter dado aquele sustinho neles lá. E foi engraçado, foi uma coisa que eu vi em desenho ou novela, sei lá. Eu fui reproduzir. E já o meu filho não teve nada de engraçado, foi um momento conturbado, que eu precisava muito dele perto de mim, e eu não tive, né? E ele viveu a conturbação que ele mesmo plantou também fora daqui. Mas aí é aquele momento que a mãe tem que ser dura, por mais que doa na gente, é uma atitude, quando é criança, a gente tem que falar, tá bom, vai. Só que se você for, você não volta. E aí, naquele impasse ali, lógico que criança você vai colocar pra dentro de novo. E aí você vai falar, se você fizer isso de novo, eu não deixo você entrar outra vez, hein? Você tem que ser duro. Em alguns momentos, o pai e a mãe tem que ser duro, tem que agir com dureza. Porque se a gente não faz isso, eles montam em cima, eles percebem que, se eu falar que vou embora, tá tudo certo, eu resolvo o que eu quero, eu vou ganhar aquilo que tanto desejo, né? Eu vou ganhar pelo grito. A criança não pode gritar e você aceitar. O pai e a mãe é que mandam, o pai e a mãe é que na classe hierárquica é que dominam uma casa, uma criança, e não o contrário, seja ela de sangue ou seja ela adotiva, né? O pai e a mãe têm que ter rédea curta com criança. Então, na hora que falar, tô indo embora, você não gosta de mim, tô indo embora, eu sou adotado, é só porque eu não sou seu filho de verdade, essas chantagens não colam, não pode deixar colar. Já cansei de, na sala de aula, aluno virar e falar assim, você tá me tratando assim porque eu sou negro. Eu, hein? Por quê? Qual é a diferença da sua pele pro branco? Não tô vendo diferença nenhuma. Não, você tá falando dessa forma comigo porque eu sou negro. Você me trata desse jeito porque você não gosta de preto. Nossa, isso era a coisa que a mãe colocava na cabeça da criança. Porque é um tal de negro tem mais direito do que branco, porque negro é um coitado da sociedade. E aquele moleque veio para a sala de aula com aquele pensamento. Então, algumas chantagens, algumas falas que a criança tem,
porque atrás dela tem alguém manipulando, né? Tem alguém que está dizendo para ele que é aquilo e aquilo entrou, incutiu. O meu filho saiu de casa, eu tenho certeza, porque alguém ficou ali. Olha, está na hora de você ter seu canto. Está na hora de você ter uma casa só para você. Você não tem hora para chegar, hora para sair. Você pode fazer o que quer, você não precisa falar nada para ninguém, você não precisa pedir nada para ninguém. E de tanto ficarem por trás, ele acabou acatando, né? Tanto é que a pessoa, eu tenho certeza que isso aconteceu, porque a pessoa que ficou lá buzinando no ouvido dele é a mesma pessoa que alugou uma casa para ele. Então não precisa ser muito inteligente para saber o que foi que aconteceu, né? Já uma criança na sala de aula, como eu falei, que falou a respeito do negro, né? Que eu estava tratando ele porque ele era negro. Isso daí também. A mãe, quando veio na reunião, eu falei para ela, ele acha que a gente trata ele diferente porque ele é negro. Então a senhora ensina ele que quando eu pegar no pé, eu pego no pé do branco, do preto, do vermelho, do amarelo, qualquer um. Porque eu sou professora e da minha sala quem manda sou eu. Aí essa mãe falou assim, mas a senhora sabe que dentro, né, da lei a gente não pode ser discriminado, não sei o que. Aí quando a mãe veio falar de lei, que ela veio falar que eles são coitados da sociedade, tudo, eu falei, tá, então já sei de onde que saiu o negócio da criança, né? Se a criança está reproduzindo, se a criança está falando é porque ela está reproduzindo alguma coisa que ela ouviu. Então, essas crianças que vêm fazer chantagem aos pais ou professores, a gente tem que estar atento quem está por trás. Porque se veio a chantagem, também veio de onde saiu essa chantagem. Se você não ensinou o teu filho que ele é diferente porque ele é adotado, quem é que está fazendo a cabeça dele para que ele acha que você está tratando ele com mais pulso porque ele é adotado? Se ele fosse filho de sangue, você não faria isso. Se aquela criança está achando que ela, por ser negra, ela é diferente, por que ela está pensando assim? Alguém está colocando isso na cabeça dela. Então, nossos filhos, nossos alunos têm que ser sempre analisados. Só que quando é adulto, como foi o caso do meu filho, não há o que fazer. Você quer ir embora? Então, vá. E vai pastar. A primeira coisa que ele fez foi largar a faculdade dele de medicina veterinária. Porque não teve condições de pagar. Então, são coisas que eles acabam dando cabeçada quando eles escolhem e a gente não tem mais o que fazer. O cara, quando é adulto, você não tem mais o que fazer. Você quer ir, vai, ué. Quando é criança, não. Você vai falar, vai, mas você sabe que você vai puxar de volta. E quando puxa de volta, você fala, olha, se acontecer isso de novo, eu não vou deixar você entrar outra vez, hein? Né? Então, na sala de aula, quantas vezes o aluno falava, eu quero ir no banheiro, eu quero ir no banheiro. Tá, mas você não foi no banheiro na sua casa? Não, eu fui, mas eu tô com vontade no banheiro. Então tá, então você vai só agora. Porque se você tiver vontade de novo disso, você vai fazer nas calças que eu não vou deixar. Então, essa fala um pouco mais ríspida fica parecendo monstruosa a alguns olhos, né? Mas pra gente que está na prática da sala de aula, a gente sabe que é necessário falar assim às vezes. Para que a criança não venha toda hora te pedir para ir no banheiro. Porque muitas das vezes que pede para ir no banheiro é para passear, não é para ir no banheiro. Então, isso atrapalha, porque são 30, 40 crianças numa sala de aula que todo mundo vai querer ir no banheiro. A partir do momento que você deixar o Joãozinho sair, você tem que deixar todos, porque vai dar vontade de todo mundo ir no banheiro. Então, era uma coisa que eu segurava bem. Falava não, não, não e não. E quando eu dizia sim, é porque eu ficava meio na dúvida, né? Era tanto, ai, professor, tô apertado, que a gente fica um pouco na dúvida, a gente não sabe se é mesmo ou não, né? Então eu deixava, mas já falava, tô deixando agora. Se der vontade de novo, vai fazer nas calças que eu não vou deixar outra vez, hein? Então, vê lá. Mas é assim, em alguns momentos, os argumentos que eles utilizam para nós são cruéis. E a gente tem que usar de bom senso para saber usar esses argumentos contra eles mesmos. O psicológico é um jogo de psicológico, né? Eles querem forçar através de chantagem e a gente tem que responder a chantagem com uma palavra dura, firme, para que entendam que a gente não está ali para brincadeira, né? Que pai, mãe, professor tem que ser respeitado. A nossa palavra é a que vale, né? Nós somos a autoridade, eles não. Eles vieram depois, senão eu vivo falando essa frase e vou falar de novo. Senão a gente deixa o poste fazer xixi no cachorro. E não é assim. É o cachorro que faz xixi no poste. A gente não pode trocar, inverter as situações, não. Criança, ela tem que obedecer. E o adulto tem que saber mandar, né? Nós estamos aqui para direcionar. E eles precisam respeitar isso daí. Não pode dar muita moleza, não.